E não me levem a mal, eu não quero mudar a Espanha, né? Porque sempre tem um que vai dizer assim, mas você tá morando no país, você tem que se adaptar. Sim, óbvio, eu tenho que me adaptar. Eu tenho plena consciência disso, de que eu tenho que me adaptar à cultura, eu tenho que me adaptar à comida, eu tenho que me adaptar a tudo. Afinal, eu saí do Brasil, eu peguei um avião e vim pra cá, né? E ainda tirei a nacionalidade. Então eu escolhi ser espanhola, eu escolhi estar aqui. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Histórias de Fora. Eu sou a Chantala, moro aqui na Espanha desde 2019 e meu objetivo com esse canal é te ajudar aí nessa sua decisão de morar fora do Brasil, talvez você esteja escolher a Espanha e veio parar aqui nesse vídeo. Então aqui a ideia desse canal é exatamente contar um pouco da minha história pessoal, falar da minha experiência e de tudo que eu tenho vivido aqui nesses 6 anos para poder te ajudar a tomar essa decisão. Então vamos lá para mais um vídeo. Assim como em outros vídeos, né? A minha ideia aqui é trazer um pouco de dica prática e um pouco também de experiências e reflexões que eu acho que muitas vezes a gente não tem ou não pensa na hora, né, de tomar essa decisão de sair do Brasil, de escolher um lugar para morar. E aí por isso que eu resolvi trazer esse tema desse vídeo hoje, que pode ser um tanto quanto, não sei, polêmico ou paradoxal, né, eu diria, porque eu queria falar sobre o fato de eu amar morar na Espanha, porque eu amo morar na Espanha, mas eu não amo a Espanha. E para não parecer só que eu vim aqui falar mal desse país, né, nem poderia, jamais poderia vir aqui só falar mal da Espanha, porque né, eu sou extremamente grata a tudo que eu vivi aqui, a tudo que esse país me proporcionou, tudo que me proporciona e que eu espero que continue me proporcionando no futuro. Então, para não parecer que eu estou vindo aqui sendo ingrata, né, só para falar mal, que a Espanha é isso ou aquilo, eu resolvi começar, né, o vídeo com a primeira parte dessa pergunta, que é por que eu amo morar na Espanha. E logo depois eu vou falar do porquê que, apesar de eu amar morar na Espanha, eu não amo a Espanha. Então, dentro dessa primeira parte, né, do que eu amo morar na Espanha, eu diria que tem 3 pilares essenciais nisso tudo, que é o clima, o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional e o bem-estar social. Eu acho que nessas 3 coisas, dentro da Europa, eu diria que é muito difícil ter um país que seja igual à Espanha. Em relação ao clima, tirando assim, né, o norte e o sul, que tem aí temperaturas muito extremas, em cidades muito específicas, temperaturas muito extremas, tipo muito frio no inverno, muito quente no verão, o clima da Espanha, em relação a outros países da Europa, é um clima ótimo, porque aqui a gente tem as 4 estações do ano bem definidas, o verão dura o tempo que tem que durar, o inverno dura o tempo que tem que durar, ali as estações, né, que eles chamam de entretempo, que é primavera e outono, são ótimas, com temperaturas amenas, e uma coisa que aqui é maravilhosa é a quantidade de horas de sol por ano, né? De dias de sol e de horas de sol durante o dia ao longo do ano. Diferente de países, né, do norte da Europa, por exemplo, sei lá, Alemanha, ou até mesmo a Inglaterra, que no inverno, 3, 4 horas da tarde já está escuro, aqui no inverno costuma anoitecer já lá para as 5 e poucas, 6 horas. Então a gente tem já umas horinhas de sol a mais, e no inverno a gente tem sol de 6 da manhã até 10 e meia da noite. O que para mim às vezes é um pouco demais, porque né, isso faz com que fique muito quente, mas eu acho que o clima aqui é bem parecido com, né, assim, tirando no inverno, que tem muita gente que acha que é um inverno muito frio, de fato tem alguns dias que fazem muito frio. No geral, eu acho que é um clima muito parecido com o clima do Brasil, assim, né? A gente não se sente tão deprimido no inverno quanto em alguns outros países, porque é um inverno com bastante sol. É verdade que, dependendo do ano, por exemplo, esse ano choveu durante um mês inteiro aqui em Madrid, mas não é o que acontece sempre, né? Não é o normal. Normal é ter bastante dias de sol. E eu acho que isso é uma coisa que muitas vezes as pessoas não pensam quando vão mudar de país e que isso conta muito, né? Então, se você tem a oportunidade de escolher e se você é uma pessoa ali com um estilo mais tropical, que gosta mais de sol, que não gosta muito de inverno, eu acho que a Espanha é um país que nessa categoria de clima não tem, assim, outro país. Talvez Portugal, né, que tem um clima, tá bem pertinho, parece, mas aí no resto da balança, das outras coisas que eu vou falar, talvez Portugal não ganhe tanto. Mas eu acho que a Espanha, em relação ao clima, é um dos melhores países da Europa para se viver. O segundo item que faz, assim, eu amar morar na Espanha é o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Eu acho que eles têm um estilo de vida aqui que respeita muito isso e que, na verdade, te permite, né, viver mais a sua vida pessoal para além do trabalho. É claro que isso é uma experiência pessoal minha, eu trabalho em escritório, o que eu vou falar aqui um pouco, né, desse cenário da parte profissional é muito ligado a isso. Talvez uma pessoa que trabalhe aí em restauração, né, em restaurante, em hotelaria, que trabalha com serviço, em loja, não sinta tanto isso. Mas, para quem trabalha em escritório, principalmente se for uma empresa aí um pouco maior,
consegue ter essa ideia, né, desse equilíbrio. Então aqui tem muitas coisas, e se for também uma empresa muito grande ligada a sindicato, é melhor ainda, né, esses benefícios e esse equilíbrio da vida, entre a vida pessoal e a vida profissional. Então, por exemplo, é a empresa que eu trabalho, já é a segunda empresa que eu trabalho aqui, eu trabalhava em uma outra empresa que era uma empresa média, hoje eu trabalho numa empresa bem maior, a gente tem toda sexta-feira meio expediente, então a gente trabalha sempre só até as 2, toda sexta-feira. Outra coisa também é o verão, que eles chamam de jornada intensiva, que é trabalhar aí no verão, durante os meses de julho e agosto, meio período, né? Um pouquinho mais de meio período, porque seria de 8 às 3, de 7 às 2 ou de 8 às 3, mas te permite aproveitar mais o verão, porque essa é a ideia deles, né? O verão aqui é o tempo de você aproveitar a família, de ir pra praia, tomar seu tinto de verão. Então tem esse equilíbrio muito forte, muito, né, muito enraizado na cultura espanhola entre a vida pessoal e a vida profissional. Aqui, se você tem uma flexibilidade também de horas de trabalho, então geralmente eu, por exemplo, quando eu vou para o escritório, né, eu tenho aí um modelo híbrido de trabalho um dia de casa, um dia de escritório. Quando eu vou para o escritório, geralmente eu chego mais cedo para sair mais cedo, então eu trabalho de 7 às 4 para evitar o trânsito. E ninguém te olha com uma cara feia, te olha torto porque você está saindo mais cedo. Ou mais cedo, entre aspas, né? Porque você já cumpriu todos as suas horas que você deveria. Férias também, né? Geralmente são férias muito flexíveis, que você pode tirar dias soltos para poder casar com o final de semana. Ou você pode tirar 2 semanas direto, 3 semanas direto, e ninguém vai brigar com você porque você está tirando poucos ou muitos dias, enfim, né? Ou te obrigar a ir tirar uma data específica. Lembrando, como eu falei antes, que isso é minha experiência pessoal, numa empresa que eu trabalho, na verdade é a segunda empresa que eu trabalho que funciona dessa forma, então eu imagino que empresas um pouco maiores tenha já essa prática, né? Diferente aí, claro, né? Se você trabalha em mercado, essa coisa de sair cedo na sexta-feira talvez não se aplique tanto. Mas para você que está pensando em vir e aplicar para trabalhar numa empresa, eu acho que essas coisas têm que ser levadas em consideração e é algo que para mim, assim, hoje em dia é inegociável. Eu não consigo imaginar a minha vida trabalhando sexta-feira até 5 horas da tarde mais, porque eu já estou tão acostumada, né? Porque eu já trabalhava em uma empresa espanhola no Brasil e eles aplicavam isso no Brasil e era maravilhoso. Então, já tem, assim, uns 8 anos, mais ou menos, que eu trabalho sexta-feira, toda sexta-feira só até as 2. Então, já me acostumei e não consigo pensar em trabalhar mais horas do que isso numa sexta-feira. A terceira coisa que me faz amar morar na Espanha é em relação ao bem-estar social. É um governo que se preocupa muito com o bem-estar social. E é engraçado, né? Porque eu sempre falei, acho que em um dos vídeos eu falei antes sobre perspectiva, né? Que dependendo de onde você vem, do lugar que você vai entender ou enxergar uma coisa de uma maneira ou de outra. E é engraçado quando você fala com espanhol, os espanhóis geralmente falam mal do governo, assim como a gente fala mal do governo no Brasil também. E eles não gostam de muitas coisas aqui, que as coisas não funcionam e tudo mais. Mas eu acho que para mim, né, da minha visão, do lugar que eu venho no Brasil, né, do meu estilo de vida que eu tinha no Brasil, eu acho que o bem-estar social do Estado espanhol que ele proporciona para os seus cidadãos, né, para as pessoas que moram e pagam imposto aqui, eu acho que é muito bom. A começar pela saúde pública, a saúde pública aqui ela funciona muito bem, né, ela é de graça, desde que você esteja contribuindo para a Previdência Social. Então, se você trabalha, tem um contrato de trabalho, você tem direito a usar a saúde pública e você não paga nada mais por isso. É claro que a gente tem que ter em mente que a saúde, né, quando é um serviço público, ele não é um serviço muito de prevenção. Ele é mais um serviço de atuar sobre as coisas que já estão acontecendo. Então, assim, não tem como você marcar um dermatologista para dermatologista te passar um creminho para rugas. Isso não vai acontecer, isso não acontece em lugar nenhum no mundo. Tem que ter esse discernimento também. Mas, para fazer exames periódicos, funciona mais ou menos como o SUS no Brasil, tem como se fossem as clínicas da família, você tem o seu médico de cabeceira, ele te atende, se você precisar, né, de um especialista, ele te encaminha para o especialista, e, enfim, é isso. Às vezes pode demorar um pouco mais para conseguir um exame específico, ou para conseguir um especialista específico, mas no geral, eu acho que funciona muito bem para o que se propõe. Outra coisa dentro desse bem-estar social que funciona muito bem aqui e que também é uma coisa que para mim hoje em dia é inegociável é a segurança e a sensação, né, de segurança. É claro que, assim, se você for numa cidade muito grande, tipo Madrid, Barcelona, sempre tem ali no meio daquela parte turística pickpocket. A gente já viu vídeos das pessoas no metrô, alguém esperando a porta do metrô fechar para poder roubar o celular. Esse tipo de coisa pode acontecer em tudo quanto é lugar. Mas a sensação de poder sair, né, com o celular na mão, de você estar dirigindo e você não ter a sensação de que você vai ser assaltado, de que vai chegar alguém com uma arma na sua cabeça para levar algo seu, assim, para mim, como eu falei, inegociável. Eu não
consigo pensar também, não consigo me ver morando em outro lugar que não me passa essa sensação de segurança, né? Eu sou do Rio, então insegurança, a sensação de insegurança lá era algo recorrente, estado de alerta o tempo todo, e aqui eu poder sair e voltar, né, 11 horas da noite, meia-noite, 1 hora da manhã, andar sozinha na rua e não me acontecer nada. Eu não ter a sensação, na verdade, de que vai me acontecer nada, porque também a gente não pode, como eu falei, ser hipócrita de achar que aqui é as mil maravilhas e que nunca vai acontecer. Porque esse tipo de coisa, infelizmente, pode acontecer em tudo quanto é lugar. Mas a sensação, e enfim, os números também, né, mostram que a possibilidade, que a probabilidade de acontecer aqui é muito menor. Então eu acho que essa questão, né, de segurança também me faz muito gostar de morar aqui na Espanha, porque, né, eu tenho essa sensação, principalmente morando numa cidade menor, né? Hoje em dia a gente mora numa cidade na região metropolitana de Madrid, uma cidade pequena, então eu acho que morando numa cidade menor a gente tem mais ainda essa sensação e eu não abro mão disso de jeito nenhum. Outra coisa também muito importante dentro desse bem-estar social e que para mim é mais importante agora, né, do que era antes, porque eu tô grávida, eu tô esperando um bebê, é em relação à educação, o acesso à educação, né, que é o acesso à educação de qualidade e de graça, né, claro, incluída nos nossos impostos, que todo mundo que trabalha aqui precisa pagar. Que todos os ciclos de educação, eles são cobertos pelo governo, desde a creche até a educação superior, né, até, enfim, faculdade, mestrado, doutorado. Você tem que pagar ali, né, umas taxas de inscrição, ou se você pode demonstrar vulnerabilidade, se você não tem condições de pagar, você é isento, mas no geral você paga umas taxas, mas são taxas muito básicas. E aí, para vocês terem uma ideia, por exemplo, a creche, que é algo que eu tenho pesquisado muito agora, né, por conta de estar esperando o bebê, aqui na comunidade de Madrid eles aceitam bebês a partir de 3 meses. Então, assim, é um uma rede de apoio, né, para o caso da pessoa que tem zero rede de apoio que precisa voltar a trabalhar, porque a licença maternidade são, na verdade, 4 meses, 15 dias de licença amamentação, então 4 meses e meio, mas a mãe pode escolher tirar menos, pode tirar só 3 meses e deixar um mês aí, 1 mês e meio para tirar depois. Então, as creches, elas aceitam crianças a partir de 3 meses e tem essa rede de apoio desde muito cedo, então, isso é muito bom porque faz você, né, ter a ideia de que tem alguém ali, de que tem algum órgão por trás para te ajudar, para te dar esse suporte, para você continuar trabalhando, porque também, né, precisa sustentar essa criança. E aí depois, se for para as escolinhas, os outros ciclos de educação também estão cobertos, e aí tem as escolas 100% públicas, tem as escolas que eles chamam de concertadas, que são escolas particulares, mas que têm o verbo do governo, e aí também as mensalidades são bem menores. Então tem várias opções. Então, assim, dentro do bem-estar social, né, as 3 coisas mais importantes, que é segurança, que é saúde, segurança e educação, estão muito bem cobertas. Claro que vai ter alguém que vai falar assim, mas na cidade que eu moro é muito difícil conseguir vaga na creche. Pode acontecer, principalmente se for uma cidade muito grande que tem muita gente. Mas, no geral, as coisas funcionam bem, né? Igual eu falei da saúde, né? Pode ter alguma falha ou outra, mas, no geral, as coisas funcionam muito bem. Ainda dentro dessa parte do bem-estar social, uma coisa que eu acho muito legal aqui é a parte cultural, assim, você tem inúmeras coisas de cultura, inúmeras atividades, inúmeras coisas para fazer no final de semana, de graça, que é o governo que promove, né? Então aqui ainda na cidade onde eu moro, que é uma cidade pequena, né? Agora verão, por exemplo, está tendo o cinema de verão, que é de graça, é um descampado, onde eles colocaram umas cadeiras e um telão, às vezes tem feiras, exposições, até em Madrid, os grandes museus, eles têm horários que são de graça, que você não paga para entrar, então eu acho que também essa parte cultural, muito importante também, que está coberta dentro pelo governo, né, pelo Estado, dentro dessa parte de bem-estar social. Então eu acho que é uma coisa que vale muito a pena, assim, também, né, para mim é importante também essa parte cultural. Mas depois desses vários minutos falando de coisas maravilhosas sobre a Espanha, que de fato são coisas maravilhosas, acho que precisa ser exaltado. Como eu falei, eu sou muito grata por tudo que eu vivi aqui nesse país. Mas assim, depois disso tudo, por que que eu não amo a Espanha? Né? Eu amo morar aqui, mas eu não amo a Espanha. Porque eu acho que a sociedade espanhola é muito fechada, ela é muito retrógrada e ela é muito preconceituosa. E eu acho muito importante a gente trazer esses pontos aqui, porque, principalmente para você que está indo morar num país e que você vai escolher morar nesse país. Diferente de uma pessoa que acaba, né, vindo porque não tem opção, mas para quem tem opção, eu acho que tem que avaliar todos esses pontos, né? É, em cidades maiores, tipo Madrid e Barcelona, existe uma diversidade cultural maior, né? E a gente que é estrangeiro consegue ali se encaixar e viver, né, dentro dessa diversidade cultural.
Mas em cidades menores, por exemplo, a gente morou em Sevilha, e esse pra mim é um grande exemplo, as pessoas não fazem questão nenhuma de te incluir em nada. Não fui maltratada, até então eu nunca sofri nenhum preconceito direto por ser estrangeira, né? Mas porque também falo, modéstia à parte, falo muito bem espanhol. Mas assim, não existe essa ideia de se integrar. E não me levem a mal, eu não quero mudar a Espanha, né? Porque sempre tem um que vai dizer assim: ah, mas você está morando no país, você tem que se adaptar. Sim, óbvio, eu tenho que me adaptar. Eu tenho plena consciência disso, de que eu tenho que me adaptar à cultura, eu tenho que me adaptar à comida, eu tenho que me adaptar a tudo. Afinal, eu escolhi, eu saí do Brasil, eu peguei um avião e eu vim pra cá, né? E ainda tirei a nacionalidade. Então eu escolhi ser espanhola, eu escolhi estar aqui. Mas eu gosto de trazer essa reflexão porque as pessoas acham que vai ser tudo mil maravilhas, que ela vai mudar, que tudo vai ser lindo, tudo vai ser maravilhoso. E aí ela chega aqui, ela não consegue se integrar, ela não consegue ter uma sensação de pertencimento, porque isso também é muito real. Então eu gosto de trazer essas coisas, essas realidades, assim, para as pessoas enxergarem e entenderem. E eu acho que é isso, assim. Quem que tá. O espanhol tá errado, né, de não querer integrar uma pessoa estrangeira na cultura dele? Não sei. Não tô aqui para julgar. O que eu acho errado é eles tratarem imigrantes, como eu falei, nunca passei por isso, mas a gente tem visto uma onda cada vez maior, né, de protestos, de coisas contra imigrantes, não só na Espanha, mas no mundo todo de uma maneira geral. Então, meu ponto é realmente trazer essa reflexão e essa discussão para que as pessoas não pensem que aqui também é tudo lindo, maravilhoso, que não existe preconceito, que as pessoas são muito abertas. A maioria mas tem esses pontos, assim, né? Agora que eu vou ter um filho, eu fico pensando muito nisso, né? De não deixar ele nunca se esquecer de onde que ele veio, de que ele é brasileiro, ele vai nascer na Espanha, né? Ele vai ter que aprender a cultura espanhola, ele vai ter que se adaptar e tudo mais, mas de não deixar ele esquecer as origens, né? E eu acho que isso também é muito importante. E essa sensação de não pertencimento é algo que em algum momento pesa muito, assim, né? Da gente não estar mais no nosso país, da gente não estar mais ali na nossa cultura, da gente ter que se adaptar, da gente escutar coisas, ainda que não diretamente, né, em relação a gente, mas eu como imigrante, ainda que eu tenha nacionalidade, eu sou imigrante, assim, eles não me veem como espanhola, obviamente, né, eu nem tenho cara de espanhola. É, a gente escuta coisas, né, vê comentários, assim, das pessoas falando absurdos, né, de imigrantes, e isso machuca um pouco, porque eu pago imposto aqui, sabe? Eu pago tanto imposto aqui quanto um espanhol. Eu trabalho aqui, eu não tô aqui para me aproveitar de nada. Então, às vezes, esse tipo de coisa me chateia um pouco e é por isso que faz com que eu não ame a Espanha. Pode ser que para você vai falar, nossa, que besteira, que bobeira, nada a ver. As outras coisas todas compensam. E de fato eu concordo com você, que todas as outras coisas compensam, né? Tanto que eu não penso em voltar para o Brasil. Quero continuar morando aqui na Espanha. Talvez se eu voltar para o Brasil vai ser para me aposentar. Mas, mais uma vez, o que eu quero trazer aqui é a reflexão, é assim, a realidade, né? Pra gente pensar. E não pensar, porque também muita gente vem e aí com aquele complexo de vira-lata, de que o Brasil não presta e de que tudo aqui é lindo e maravilhoso. E muitas vezes não, né? Acho que a gente vê que não. É algo, como eu falei, que não me faz querer voltar pro Brasil agora, mas que às vezes me irrita, assim, me entristece um pouco a maneira como, né, os espanhóis às vezes são um pouco assim, né, meio preconceituosos, retrógrados, muito ali na cultura deles, a cultura deles é a melhor, tudo é melhor, e não acho que eles estão errados até certo ponto, porque não é o país deles, e a gente que está aqui, a gente tem que se adaptar. Mas, por outro lado, eu acho que essa reflexão é válida, para a gente também não ficar cego e achar que tudo é maravilhoso e que o Brasil não presta, né, é mais por isso também para te ajudar nessa decisão, né, de você vir, se de fato morar na Espanha está alinhado aos seus valores, ao que você acredita e ao que você quer para sua vida. Então eu acho que é isso, assim, né? Mais um vídeo de reflexões, de contar um pouco sobre como que funciona, né, a Espanha e de reflexões. Eu espero que vocês tenham gostado. Conta pra mim aí nos comentários qual foi a sua experiência, como que tá sendo, se você já mora aqui, como que tá sendo a sua experiência aqui na Espanha, se você tá pensando em se mudar, tem alguma dúvida, posta aí que a gente ajuda, a gente abre essa discussão. Se você não concorda comigo, se você acha que tudo que eu falei é besteira, que tô viajando, pode botar aí também, a gente acha que ter essa discussão aberta também é bom, porque a gente consegue ver, né, os outros pontos de vista. Então, enfim, é isso. Muito obrigada por me acompanharem até aqui em mais um vídeo e até o próximo.